Eh bien, bonjour! Esse vídeo aqui é um complemento de como você pode tirar o melhor proveito da plataforma e da metodologia do Passaporte para o Francês. Como que funciona a metodologia? A metodologia ela é baseada no método natural de aprendizado. Assim como você aprendeu o idioma seu nativo, o seu idioma materno, o português, nós também introduzimos isso na metodologia do Passaporte para o Francês em todos os meus outros cursos. Eu uso o método natural, aquilo sem questionamento, primeiro, sem questionar, segundo, sem conjugação de verbos e sem gramática para começar, para iniciar, para falar, não precisa disso. Ponto. Uma vez que você entendeu que não se questiona e não precisa de conjugação de verbos nem falar de forma perfeita para começar, tá tudo certo. Como tirar o melhor proveito? Repetindo, repetindo e repetindo, treinando o ouvido. A primeira coisa é treinar o ouvido. A leitura também faz parte do método de repetição. Lembre-se, repetição espaçada. É aquilo que eu falei desde a aula déjà vu, desde há muito tempo, sobre como que você pode ter melhor aproveitamento da memória. Isso é fundamental. Como que sua memória pode ter um melhor aproveitamento daquilo que você está jogando para dentro? Exemplo, se você assiste um filme hoje, você amou esse filme, você sabe contar esse filme com detalhes se ele te causou emoção. Então, história, conta algo que te causou emoção, então você sabe contar assistindo uma só vez. Porém, se tiver bloqueio no seu cérebro contra o idioma, é o que nós não queremos dentro da metodologia, pode causar dificuldade no aprendizado. Então, você criar essa história. Por isso que eu mostro imagem, mostro o texto, entrego o áudio, para que você tenha um melhor aproveitamento na parte de afixação da memória, para colocar em lugar seguro e que seu cérebro entenda que não é ruim, é gostoso, ok? Repetição espaçada. Lembra do tempo morto? Tem vídeos aqui, lá no bônus também tem como usar o tempo morto. É isso que eu preciso de você. Encontrar o seu tempo morto e que você consiga, dentro desse tempo morto, ouvir os áudios que eu estou entregando ou ler o material que eu estou entregando. E aí você ouve, repete, ouve, repete, ouve, repete. É por isso que eu também repito na hora que eu estou explicando para você. Então vou deixar sempre o áudio somente da parte em francês, para que você possa ouvir 1 minuto, 2 minutos, você ouve, repete, ouve, repete. Se estiver num ambiente que não tem como repetir, ok, só ouve, porque você está treinando o seu ouvido, desde que tenha sentido, tenha significado o que você está ouvindo. Ou seja, lembra do índio? Que o índio ouve, se não tiver explicação, tanto faz, ele vai aprender o sotaque, o idioma, mas não vai saber o que está sendo falado. Por isso que tem a parte da imagem, o visual. Então você tem que ter esses dois contatos regular com o idioma. O que é o contato regular com o idioma? São várias vezes durante o dia, poucos minutos, em tempos espaçados, de forma regular. Todos os dias, de segunda a segunda. São 40 e poucos dias. Isso não vai te fazer tanto sacrifício. Acredito que não. Mesmo porque é um bem maior de aprender a língua, o idioma do glamour, o francês. Então é assim que funciona a metodologia. Ouvir e ler várias vezes por dia, mas não são grandes minutos, é 1 ou 2 minutos a cada vez. Se você faz isso 10 vezes, dá em torno de 20 a 30 minutos por dia. E no seu tempo morto, trajeto, escola, durante uma academia ou café da manhã, isso você vai encontrar da melhor maneira possível. Eu só preciso que você tenha o comprometimento de escutar e ver várias vezes por dia. Não é uma nem duas, não estou tendo resultado. É lógico, se não seguir dessa forma, vai ter menos resultado. O resultado vai ser mais lento. Você vai ficar incapacitado de ter um resultado melhor para você. Lembrando, não compare com outros colegas. Você compare com você ontem. E amanhã compare com o hoje. É isso que eu quero para você. Então, resumindo, o Passaporte para Francês, a metodologia, método natural de aprendizado, precisa do seu compromisso de ouvir e ler várias vezes por dia, que é o contato regular com o idioma, e isso funciona como uma imersão, como se você estivesse participando de uma imersão no francês. Então é assim que funciona a metodologia. Espero que tenha ficado claro. Isso aqui é fundamental. Fundamental a sua participação, o seu comprometimento e a sua disciplina, bien sûr. Merci beaucoup et à très bientôt. Profitez bien. Ciao, ciao.